Tirem as crianças da sala porque o assunto vai ser eroguro ou erótico grotesco. Você sabe o que é isso? Eroguro é um gênero da produção cultural japonesa. Ele tem raízes já lá no final do período Edo, durante a Era Meiji, nos Musan-e, que são gravuras de violência, mas que uma ou outra já tinha uma conotação erótica. Porém, isso vai se popularizar mesmo, vai ser ali já no século XX, no período Taisho, que vai ser ali o período que se dá entre 1912 e 1926. Ou seja, ali no pré-guerra, né? O eroguro vai aparecer em ilustrações, vai aparecer no cinema e, obviamente, vai aparecer no mangá. E no mangá a gente vai ter figuras importantes como Toshio Maeda, que eu nunca li nada dele, tem uma curiosidade danada, Shintaro Kago, que o nome já nos diz muita coisa, eu ainda vou falar dele aqui no canal, e Suehiro Maru, esse sim o grande nome do eroguro, inclusive saiu no Brasil uma edição em 2005 pela editora Conrad chamado Eroguro, que é uma coletânea que traz trabalhos dele, apesar de não dizer aqui exatamente quando e onde elas saíram, acredito que são trabalhos dos anos 80 e 90, publicados na revista Garo, importante revista Garo. É difícil mostrar alguma coisa para vocês aqui do conteúdo do mangá, porque qualquer coisa que eu mostrar, o YouTube vai encrencar, porque é muito pesado, tá? Eu vou só listar o conteúdo aqui do mangá e mostrar uma página inocente, só para vocês terem uma noção do traço do Suehiro Maru. Ele tem um traço fino, delicado, e o que já ajuda a contrastar com os temas que ele trabalha, porque é tudo muito pesado, tá? Eu vou fazer uma listinha aqui bem suave, bem tranquilinha do que vocês vão ver, tá? Vocês vão ver aqui zoofilia, vocês vão ver antropofagia, né? Canibalismo, muito incesto, né? Ou incesto é o que mais tem, comer cocô, né? Vocês vão ver sodomia, voyeurismo, flagelação, tortura, pedofilia, infanticídio, golden shower, que ficou tão popular graças ao nosso presidente, até gerontofilia tem aqui, ou seja, paixão por pessoas velhas e, obviamente, muita gente deformada e relações sexuais com pessoas deformadas. O Suehiro Maru não perdoa nada, não tem nada para ele que seja sagrado, pelo contrário, ele vai além, se isso não é possível, ele vai lá e desenha e conta e narra uma história sobre isso. E o que é mais fascinante no trabalho dele é que ele opera justamente nesse limiar completamente maluco entre o grotesco e o erótico. Porque, por um lado, ele está sempre interessado em formas abomináveis, em ações que todos nós olhamos e repudiamos de pronto, mas ao mesmo tempo ele está procurando o que há de gozo, o que há de algo erótico, o que há, portanto, em algo que nos excite nessas ações hediondas. E aí você vai dizer, cara, isso é doente, isso só alguém doente pode pensar isso. Só que de pronto é preciso entender que o Suehiro Maru é um cara bastante erudito, então ele cruza muitas referências. Inclusive, antes de eu fazer esse vídeo aqui, eu fui ler comentadores do trabalho dele, e eu notei que cada um aponta uma referência dele, inclusive muita gente nem notou, por exemplo, que ele se utiliza muito de figuras que são semelhantes ao Magritte, pintor surrealista belga, eu acabei notando. Mas também apontam aqui as referências dele, como Edgar Allan Poe, Kafka, Rimbaud. Ou seja, ele está sempre olhando para lugares como o surrealismo, o expressionismo, enfim, é um cara que tem um arcabouço literário, cinematográfico, de artes plásticas muito grande e, portanto, ele traz isso no trabalho dele. Mas a principal referência dele talvez esteja na filosofia, e esse cara é Jorge Bataille. Eu não vou explicar aqui tintim por tintim de Jorge Bataille, mas só vou trazer para vocês a seguinte ideia do Jorge Bataille. Jorge Bataille tem um livro chamado O Erotismo, inclusive está aqui aparecendo acho que no canto aqui do vídeo, chamado O Erotismo, e ele vai falar o seguinte: o erotismo é a aprovação da vida até na morte. Isso é uma frase célebre de Bataille. Isso quer dizer o quê? Olha só, a sacada é boa e dá para ver que o Suehiro Maru segue isso à risca. Segundo Bataille, nós somos seres descontínuos. Isso quer dizer o quê? Que nós nos demarcamos a partir da nossa individualidade. Eu sou eu, você é você, eu termino onde começa você. Ou seja, a gente não se confunde um com o outro. Eu não acordo num dia pensando que sou você, ou você acorda num dia pensando que sou eu, e coisa assim. Porém, diante da morte, a gente se depara com a nossa
continuidade. Continuidade em que sentido? Bom, você pode pensar isso no sentido espiritual, mas também pode ser num sentido bastante material, que é como o Bataille pensava, ou seja, quando eu morro, eu, de alguma maneira, perco essa sensação, essa certeza um tanto delirante de que eu sou separado da matéria, de que eu me destaco da matéria e volto a virar terra, adubo, pó, o que for. Só que existe outra forma de eu também ter continuidade além da morte, e essa forma é o erotismo. Daí que ele vai falar de 3 possibilidades eróticas, né, que eu vou falar aqui muito rapidamente. Uma é o erotismo dos corpos, portanto, sexo e todo tipo de sexo possível. O outro erotismo é do coração, que é esse erotismo altamente romântico, idealizado, tanto que se uma pessoa te deixa, você sente que morreu também. E o terceiro erotismo é o erotismo sagrado, é aquele que você se entrega de corpo e alma para uma figura divina e inclusive faz sacrifício, se banha em sangue ou se flagela por esse ser. Em todos esses casos, portanto, você tem uma experiência que é a mesma da morte, ou seja, você acaba se confundindo com a matéria à sua volta ou com os corpos à sua volta, ou você de alguma maneira tem uma sensação, você tem uma experiência de continuidade que você só teria na morte. Daí vem a força do trabalho do Suehiro Maru, porque ele vai pegar essas experiências extremamente repugnantes, essas experiências horrorosas do ser humano e vai mostrar que, por mais grotescas que elas sejam, elas são eróticas, mas eróticas nesse sentido, elas nos estabelecem uma continuidade que está no limiar entre a vida e a morte, ou melhor dizendo, elas são a afirmação da vida, a mais radical afirmação da vida nessa experiência que é a mesma da morte. Por isso que eu vou dizer para vocês, ler esse negócio aqui é uma parada assim que vai te deixando embrulhado, mas ao mesmo tempo te prende. Toda vez que alguém vem na minha casa, antes da pandemia isso acontecia, né? E eu mostrava esse material, as pessoas falavam assim, nossa, que coisa horrível você ter isso aqui. Aí a pessoa folheava, né? Ela ficava assim, nossa, que horrível. Ah, que horror. Me traz um café aqui, por favor. Nossa, que terrível. Tu tem mais trabalhos desse autor? Eu gostaria de ver. Me traz mais trabalhos, por favor. Nossa, que repugnante. Eu vou ficar aqui, tu tem um quarto para eu poder ficar lendo? Por tudo isso, então, pode-se dizer que o eroguro nada mais é do que um gênero ou uma forma de fazer arte que, de alguma maneira, reflete toda aquela materialidade, toda aquela radicalidade da vida que a gente tem muita dificuldade de lidar. Ou como diria o próprio Georges Bataille, que foi um surrealista dissidente do movimento surrealista, ele dizia que é muito fácil você falar de uma vida onírica, de uma vida surreal, pensando em sonhos com fantasmas, com lençóis no varal, essas imagens assim romantizadas do surrealismo. Ele dizia o seguinte, surrealismo só faz sentido você pensar na materialidade humana, naquela que é mais difícil da gente conseguir verbalizar e, portanto, é aquela que é mais chocante e que mexe mais com os nossos sonhos e pesadelos, se nós falarmos de sangue, porra e merda. Então eu posso dizer para vocês, acima de tudo, que Suehiro Maru é este grande poeta, o poeta do sangue, da porra e da merda. Fica a sugestão, portanto, que vocês o conheçam, que ele volte a ser publicado, ainda mais para provocar, encher o saco nesse puritanismo chato que anda no Brasil, esse puritanismo ambidestro, à direita e à esquerda, que está muito chato. E, bom, fica aqui o convite para que vocês curtam, compartilhem. Eu preciso que vocês compartilhem esse vídeo, porque eu acho que o YouTube não vai me deixar monetizar ele, depois disso tudo que eu falei. E também segue lá no Instagram, @sarjeta. Valeu!